Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sueli Souza e nessa aula nós vamos fazer a correção de mais uma atividade do PET de matemática para o 7º ano. Vamos lá! Essa é a correção da semana 2 do PET volume 5 de matemática. E não esqueça, inscreva-se! Questão 1. Os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderia causar em relação à arrecadação, despesas com segurança, quantidade de público presente e número de funcionários necessário. Aí tem a tabelinha com todos esses itens: preço de ingresso, previsão de arrecadação, previsão de despesa com segurança, de público presente, que é o número de pessoas, e a previsão do número de funcionários. Qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Então, primeiro, nós vamos analisar o preço do ingresso aqui. Então, o preço do ingresso a R$30, se eu multiplicar por 2, dá 60, e R$30 multiplicado por 3 dá 90. Então, a grandeza inversamente proporcional ao preço desse ingresso tem que ser o contrário. Quando eu dividir por 2, tem que dar a segunda coluna, o valor da segunda coluna, e quando eu dividir a primeira coluna por 3, tem que dar o valor da terceira coluna. Então, vamos lá. A previsão de arrecadação, todos os valores estão iguais, né? Então, não é. A previsão de despesa com segurança, nós temos. Então, vamos pegar a primeira coluna, 5.000, dividido por 2, dá 2.500. Então, não deu o valor da segunda coluna. Então, já não é. Já nem precisa fazer dividido por 3. Previsão do público presente. Então, vamos pegar a primeira coluna. 12.000 dividido por 2 deu 6.000. Então, existe aqui uma possibilidade. Vamos dividir por 3 para ver se dá a terceira coluna. 12.000 dividido por 3, 4.000. Então, a previsão do público presente, o número de pessoas, é inversamente proporcional ao preço do ingresso. Vamos só ver se a previsão do número de funcionários, né? 50 dividido por 2 dá 25, já não é. Então, a resposta correta é a letra C, público presente. Questão 2. Amanda e Carla compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades. O valor total das balas foi dividido da seguinte maneira: Amanda pagou R$3 e Carla 6. Como podemos ajudá-las a dividir as balas, sabendo que a partilha será proporcional ao valor que cada uma pagou? Tem várias maneiras da gente pensar isso. Por exemplo, a gente viu que Carla pagou o dobro que Amanda. Então, a quantidade de balas de Carla vai ter que ser o dobro da quantidade de Amanda. Um método que a gente pode usar aqui é transformar em fração Amanda sobre Carla. Ficou 3 sobre 6. Nós podemos simplificar, que é dividir, né? Então, 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. 1/2. Quer dizer que Amanda terá uma parte e Carla terá 2 partes. Então, no total, são 3 partes. O que eu faço? Eu vou pegar, então, o total de balas, olha, 120. Vou dividir por 3, que dá 40.
cada uma vai receber a sua parte proporcional. Então, se a Amanda foi uma parte, a Amanda vai receber 40 balas. Carla é proporcional a duas partes, então 2 vezes 40, 80 balas, que se somarmos dá exatamente a 120. Correto? Questão 3. Em um trabalho de pintura de paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo em dias necessário para sua finalização. A listagem mostra algumas dessas grandezas. 1. O número de pintores trabalhando. 2. Horas trabalhadas por dia pelos pintores. 3. A altura da parede a ser pintada e a largura da parede a ser pintada. 4. Considerando que todos os pintores trabalham com a mesma eficiência e que não há outros fatores que interferem no ritmo do trabalho, as grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra estão listadas com os números. Então, o que está me perguntando aqui, ó? Quais as grandezas diretamente proporcional com o prazo de conclusão dessa obra? Vamos analisar cada uma. Por exemplo, se o número de pintores for dobrado, o prazo para concluir vai ser dividido pela metade. Então, vai cair pela metade. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. A segunda, se as horas trabalhadas por dia pelos pintores for dobrada, o prazo de conclusão vai cair pela metade, vai diminuir pela metade. Então, inversamente proporcionais. Na 3, se a altura da parede a ser pintada dobrar o tamanho, o prazo para concluir vai dobrar, vai aumentar o tempo. Então, são diretamente proporcionais. Essa já é uma. Se a largura da parede a ser pintada for dobrada, o prazo para concluir vai dobrar também. Então, diretamente proporcionais. As duas que são diretamente proporcionais, a 3 e a 4, letra D. Questão 4. Considere estes problemas. Entre eles, apenas um envolve duas grandezas diretamente proporcionais. Problema 1. O prêmio de uma rifa seria distribuído entre 12 ganhadores. No momento da distribuição, apareceram mais 8 ganhadores. Que fração do prêmio cada um de todos os ganhadores levará? Vamos comparar as grandezas, então. Por exemplo, vamos comparar as grandezas do problema 1. Se o número de ganhadores dobrar, consequentemente, o prêmio, que é um valor fixo, cairá pela metade. Então, o prêmio e a quantidade de ganhadores são grandezas inversamente proporcionais. E aqui está perguntando as grandezas diretamente proporcionais, não é o problema 1. Vamos analisar o problema 2. Para pintar todo o interior de um triângulo equilátero desenhado em uma parede, foram gastos 2 tubos de tinta spray. Quantos tubos da mesma tinta serão necessários para pintar todo o interior de um triângulo equilátero, cujo lado mede 4 vezes o lado do primeiro? Então, nesse caso, para pintar um triângulo equilátero, que é aquele que tem todos os lados iguais, foram gastos 2 tubos.
Se eu aumento o tamanho do lado desse triângulo, com certeza eu também irei aumentar a quantidade de tinta spray. Então, esse é diretamente proporcional. Quanto maior for o lado do triângulo equilátero, mais tinta spray eu vou gastar. Então, a gente já sabe que é o problema 2. Mas vamos ver os outros aqui. Toda a produção de arroz de uma fazenda é embalada em 200 sacos de certa capacidade. Quantos sacos, com 1/3 da capacidade dos primeiros, serão necessários para embalar o dobro da produção? Quanto menor for a capacidade dos sacos de embalagem, mais sacos de embalagem eu vou gastar. Então, inversamente proporcional ao problema 3. Problema 4 fala assim: 3 máquinas, cada uma delas funcionando 4 horas por dia, produzem 48 peças por dia. Quantas peças serão produzidas por dia por 5 máquinas iguais às primeiras, cada uma delas funcionando 2 horas por dia? Então, a gente tem 3 grandezas aí. Nós podemos comparar a quantidade de máquinas e as horas funcionando, por exemplo. Se eu dobrar a quantidade de máquinas para produzir uma certa quantidade, com certeza eu vou gastar a metade do tempo para produzir aquela mesma quantidade. Então, a gente já elimina essa, que já tem só essas 2 grandezas, já mostra que elas são inversamente proporcionais. Então, a resposta certa é a letra B. Problema 2. Questão 5. Considere a afirmativa sobre uma loteria cuja o prêmio é de R$. A ser dividido igualmente entre N acertadores, cabendo Q a cada um deles. Então, a gente tem assim: o prêmio é V dividido igualmente pela quantidade N é igual ao valor que cada um recebe, que, né? Fixando-se o V, as grandezas N e Q são inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Nós temos V, N e Q. V é o prêmio. N são as pessoas, os acertadores. E Q são os reais, o valor que cada um recebe. Então, se eu fixar o prêmio, o valor do prêmio, a quantidade de acertadores, quanto mais acertadores eu tenho, menor é o prêmio, correto? Então, analisando acertadores e o valor que cada um recebe, quanto mais acertadores, menor será o prêmio. São inversamente proporcionais. Essa primeira é verdade. Na segunda, fixando-se o N, as grandezas V e Q são diretamente proporcionais. Então, vamos aqui pensar o seguinte: quanto maior for o prêmio, vamos esquecer a quantidade de acertadores, né? Fixando o N aí, esquecendo ele. Quanto maior for o prêmio, mais vai ser o que cada um vai receber, não é? Quando a gente dividir. Então, são diretamente proporcionais. Na 3, fala assim: fixando o Q, que é o valor que cada um recebe, né? Esse valor igual, deve ser igual para todos, fixou ele. As grandezas V e N são inversamente proporcionais. Então, se eu fixar o valor recebido por cada um, se eu dobrar a quantidade de
apostadores, né, de pessoas, eu teria que dobrar o valor do prêmio, não é? Já que eu fixei a quantidade recebida por cada um. Então, elas seriam diretamente proporcionais. A 3 é falsa, então, quais as afirmativas são verdadeiras? Apenas a 1 e a 2 são verdadeiras, letra A. 6. Entre as situações citadas a seguir, qual é a que apresenta grandezas inversamente proporcionais? Letra A. A quantidade de máquinas iguais em ações e o número de peças produzidas. Então, vamos comparar. Quanto mais máquinas, mais peças são produzidas. São diretamente proporcionais, né? Letra B. A quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessárias para guardá-los. Então, quanto maior for a quantidade de ovos, mais embalagens eu vou gastar. Quanto menos a quantidade de ovos, menos embalagens eu vou gastar. Diretamente proporcional à letra B. Na letra C. O tempo de viagem de um trem com velocidade constante é a distância percorrida. Então, olha, o tempo e a distância. Se a distância for dobrada, o tempo vai dobrar também, né? Então, diretamente proporcionais. E a letra D, o tempo para preparar um terreno e o número de tratores com a mesma capacidade de ação. Então, quanto maior for a quantidade de tratores, menos tempo eu vou gastar para preparar esse terreno. Então, são grandezas inversamente proporcionais. A resposta certa, a letra D. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever, de deixar seu joinha e até a próxima aula. Tchau!